Hey Jen, o meu nome é Yazi, bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso Holy-ish. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial comigo, uma das minhas melhores amigas. A história dela parece saída de um filme, adoção, rejeição, procura por amor e de repente Jesus. Ela é uma mulher incrível de Deus, é uma líder nata, é uma irmã fiel, é uma pessoa incrível. Eu estou super entusiasmada para vocês também poderem conhecer e ouvir um bocadinho da sua história e do seu coração. Por isso, sem mais demoras, a minha irmã Esther Rezende. Estás pronta, mana? Meu Deus, mana, que introdução. Eu estou nervosa, pessoal. Isso é uma conversa entre nós as duas, não é? Eu sei que muita gente vai ver, mas eu estou nervosa, mana. Estou nervosa, mas vamos lá. Meu Deus, a minha irmã está com um podcast. Mana, estás com um podcast, tens noção? Eu também estou nervosa. Também estás, É a mana? nossa primeira vez a É fazer isso, mesmo. as duas. As duas, A minha exatamente. irmã escolheu ser cobaia comigo e participar nisso, mas não havia melhor pessoa para a gente Oh, começar. mana, obrigada. Estou muito feliz por Eu estar estou muito aqui. feliz também de estar aqui. Obrigada por esse convite. E estou nervosa mesmo. Meu Deus. Também estou muito feliz de ter aceitado e estou muito entusiasmada porque sei que a tua história ela é muito impactante e sei que ela mesmo vai afetar e falar a vida de muitas pessoas lá fora. Sei que aquilo que Deus fez na tua vida Yeah. é extraordinário, por isso eu sei mesmo que vai ser usada para tocar muitas vidas e estou mesmo muito feliz de poderes partilhar aqui comigo em primeira mão. É verdade, é verdade, é verdade. Então vamos lá Vamos lá, começar. mana, vamos lá. Mana, tu foste adotada, ok? Yes. Então, foste adotada por pastores. Uhum. É um detalhe. É um detalhe. Então, conta-nos um bocadinho como é que foi esse processo. Como é que foi para ti? Tu sabias que eras adotada, não sabias? Como é que tu foste parar à casa deles? Como é que foi para ti? Ok. Então, eu fui adotada com 5 para 6 anos. Eu fui adotada em junho, em agosto eu já fazia 6 anos. Então, eu por acaso não tenho grandes memórias do lugar onde eu estava, do lar onde eu estava, mas eu lembro-me, por exemplo, da cor do edredom. Eu tenho memórias assim Uau. de esconder debaixo da cama porque eu tinha medo do escuro. Do lar. Do lar. Uau. Eu lembro-me que as coisas mais bizarras que eu assisti aquele filme é O Boneco Assassino. Gente, eu Chucky. com 5 anos assistir isso, eu tenho essa memória Meu de lá. Deus. Então são algumas coisas. Então eu não me lembro do momento exato que eu fui adotada, assim, o dia, como é que foi no dia, por acaso eu não me lembro. Mas os meus pais nunca esconderam isso de mim. Ok. Eu lembro-me do dia em que eles sentaram e disseram, nós vamos ler uma história. Então era um livro com desenhos livro, animados. ok. E aí eles começaram a contar, e os bonecos eram com umas formas bem estranhas, mas aquilo marcou de uma forma muito engraçada, que foi que no final do livro, contando como é que era a adoção, no final do livro dizia assim, tu não nasceste na minha barriga, mas tu nasceste no meu coração. Então isso foi uma coisa que ficou marcada para sempre, até hoje, Yeah. e é a memória que eu tenho no momento que eu entendi, ok, eu sou adotada. Ok. Yeah. Uau, uau. Olha, eu quero muito adotar crianças também no futuro, Yeah. já falamos um bocadinho sobre isso. E eu sei que muitas vezes as pessoas de fora olham para a adoção e pensam tipo, eu quero muito adotar. E é um privilégio tu se fores ter sido escolhida por alguém, por Yeah. uma família te receber, mas para quem é adotado nem sempre a visão é essa. Yeah. Então, como é que foi para ti? Qual é o sentimento de estar do outro lado? Eu sei que às vezes é fácil nós dizermos tipo, ser adotado é uma escolha, é o maior privilégio, mas muitas vezes vem com o sentimento de ou de rejeição ou de abandono. Como é que foi tipo tudo isso para ti? Então, vamos entrar mais profundo agora, não é? Então, a adoção para mim, e é tal coisa, é a visão de quem foi adotada, né? Os meus pais têm uma outra visão, porque foi eles que me criaram e me adotaram, mas do meu lado eu por acaso nunca partilhei isso, é pouca gente que sabe disso, agora já não, né? Mas Para toda a gente, no exatamente, a adoção não foi algo simples para mim. A adoção para mim foi a melhor coisa que me aconteceu. Imagina, tanto que eu falo sempre quando as pessoas, mas como é que foi o processo de teus pais terem te escolhido no meio daquelas crianças todas? Eu normalmente digo que, imagina, os meus pais chegaram lá, disseram, eu quero adotar uma rapariga, uma menina, e aí eu me destaquei, graças a Deus eu me destaquei no meio delas todas, e aí foi quando eles disseram, eu quero aquela. Quando eu fui adotada, eu não me lembro dos primeiros anos, como é que foi o processo da adaptação, mas eu me lembro dos sentimentos que eu tive em relação a isso.
Eu me lembro que, imagina, eu era uma criança de 5 anos que tinha as minhas memórias, já tinha o meu feitio, Depois do lar. aham, já tinha alguns princípios, bons ou não bons, mas eu já carregava Sim, eles. um bocado daquilo que foi também a tua experiência. Exatamente, porque uma criança de 5 anos já tem a Já cabeça viveu, muito, sim. já tem a maldade bem ali, top. Imagina, entro numa família onde os meus pais são pastores, Pastores. Yeah. onde já tenho 2 irmãos que já estão muito bem ensinados, com os princípios todos lá, aí chega eu para mudar aquilo tudo. E não foi fácil. Sim. Gente, eu quando olho para a adoção, hoje eu olho, tenho um outro olhar, eu tenho um amor por isso, mas eu lembro que eu detestei essa, Yeah. essa season de entender quem eu era nesse processo de adoção. Então a adoção para mim não foi uma coisa feliz, eu sofri muito. Eu Yeah. passei por muita dor no sentido de como eu percebi o abandono, porque querendo ou não, os meus pais me abandonaram. Ok, que estes me adotaram, mas mesmo assim, sendo adotada por eles, eu também sentia que não era amada o suficiente. E o mais engraçado é que na altura, quando eu fui adotada e mais velha, quando eu estava no meu 5º ano, foi quando eu comecei a sentir realmente o que era ser rejeitada. Eu comecei a perceber que a forma como os meus pais me amavam não era a forma que eu me sentia amada. Ok. Yeah. Então, eu sei que os meus pais fizeram de tudo, Sim, sim, sim. os meus pais deram de tudo aquilo que eles podiam dar, Yeah. mas mesmo assim eu não me sentia amada. E muito também vem a ver, às vezes, com a mentira de Satanás. Porque Com imagina, eu certeza. digo isso porque eu não fui adotada, mas muitas vezes até próprio, dentro da minha própria casa eu sentia que a minha mãe eu tinha preferência pela minha irmã. E eu sei que se eu fosse adotada, muito facilmente o que vinha à minha cabeça seria: ah, ela não me ama igual porque eu sou adotada. Mas eu senti isso sendo Filha filha, mesmo. filha. Exato. Então, muitas vezes também Satanás usa esse sentimento que ele sabia que era um ponto fraco Exato. para também distorcer as coisas na nossa cabeça. E diz-me, alguma vez sentiste que estavas em dívida, tipo, com os teus pais? Por eles terem-te Nossa, levado boa para pergunta. casa? Senti. Eu senti durante muitos anos isso. E o que A que eu sério? fazia? Por sentir isso, eu muitas vezes eu tentava agradar os meus pais da melhor forma possível. Yeah. Então, ou eu lavava uma louça, ou eu tinha que limpar a casa, ou eu tinha Yeah. que fazer alguma coisa para recompensar aquilo que eles fizeram. Porque Yeah. foram eles que escolheram me adotar, não fui eu que fui escolhida. Yeah. Então, eu me colocava muito nessa posição, Yeah. porque eu não queria que eles de algum momento me deserdassem, entre Sim, ou aspas. que... Então eu preferia, não, deixa eu fazer coisas que eu sei. Eu sabia o que agradava a minha mãe e eu Yeah. sabia o que agradava o meu pai, então eu preferia ir por esse caminho mesmo. Sentias basicamente que tinhas medo de ser abandonada outra vez, ou que se não fosses a filha perfeita, Exato. eles podiam acabar por te deixar outra vez. Exatamente. E isso é doido pensar. Porque jamais meus pais iam fazer isso. Claro! Mas é a minha mente. Como eu não estava curada na altura e como eu não tinha tratado da rejeição, do abandono, que foi isso que aconteceu Sim. comigo, então aquilo tornou-se uma bola de neve. Yeah. Enquanto eu não tratasse disso, enquanto eu não tivesse entendimento em relação a isso, as coisas só pioravam dentro de mim. Yeah. Então eu comecei a ir por caminhos muito dolorosos. Yeah. Eu comecei a fazer coisas que hoje eu tenho consciência disso, é por isso que é Yeah. muito importante a gente ter um autoconhecimento, saber quem nós somos, Yeah. porque isso muda. E hoje eu sei quem eu sou. E eu Yeah. olho para trás e eu vejo, nossa, como eu era infeliz naquela altura. Yeah. Como eu não tive a clareza de várias coisas que eu podia ter feito de forma diferente. Mas eu estava tão focada só em não sentir dor, em não sentir abandono, em nenhum momento... Tentavas ignorar que aquilo existia, não lidavas com o problema. Completamente. Tentavas só... Yeah. Completamente. Tu disseste uma coisa agora que foi, eu tentava agradá-los, tentava fazer as coisas para lhes agradar, e isso me fez pensar que isso não é um relacionamento verdadeiro. Mesmo com Deus, muitas vezes nós temos essa coisa de tentar agradar a Deus e esquecemos que Ele é nosso Pai, que nós podemos nos relacionar com Ele, nós não precisamos de agradar. Exato. Eles já nos amam, porque eles já nos escolheram, tipo, os teus pais já tinham te escolhido. Exatamente. Então tu não precisavas fazer nada Nenhum esforço para eles te amarem mais ou para te aceitarem mais, mas na nossa cabeça, de certa forma, nós começamos a procurar aprovação. Então, por mais que tu faças coisas, parece que nada é suficiente. Tu vais fazer à espera de uma reação deles, que se eles não tiverem, tu voltas ao mesmo loop do tipo, ok, se calhar não sou amada, se calhar não... E foi nessas mentiras que eu acreditei durante anos. Yeah. Eu, durante anos, acreditei que eu não era tão amada assim.
Yeah. Eu, durante anos, eu acreditava que talvez os meus pais meio que se arrependeram de me adotar. Yeah. Por consequência disso, eu fiz muita coisa errada. Meu Deus, meus pais sofreram muito na minha mão, gente. Sofreram muito. Eu era muito rebelde, eu era muito revoltada. Eu tinha, hoje, e a gente brinca disso, que eu tenho uma veia, tipo, vingativa, não é? Então, nessa altura, eu lembro-me de vingar e fazer coisas que hoje me arrependo, assim, muito. Yeah. Eu não queria ter magoado, talvez, os meus pais. Talvez não queria mesmo ter magoado ou machucado os meus pais na intensidade que eu fazia quando era mais nova. Yeah. Mas eu hoje, com esse entendimento, eu sei que eu fazia isso de uma forma de chamar Chama atenção, atenção. de uma forma de dizer, olha, eu estou aqui. Ser vista, E de sim. ser vista, porque assim, eu me sentia muito invisível. Yeah. Éramos 4 irmãos, somos 4 irmãos. E imagina os meus pais darem atenção Aos 4. aos 4 da Sendo forma... pastores, e sendo liderando uma pastor- igreja. Então era muito difícil. Então, eu na altura não entendia isso. Então, aquilo causava muita Yeah. dor. Então, imagina, os meus pais vieram de uma educação mais rígida. Por exemplo, o meu pai era tipo, ele apanhava. A minha mãe, ela tinha uma educação rígida. Então, querendo ou não, eles também refletiam isso sobre os filhos. Eu apanhei muito. Sim. Gente, e todas as vezes que eu apanhava, eu achava, literalmente eu acreditava que os meus pais não gostavam de mim. Yeah. E eu tenho memórias do meu pai falar, Esther, eu estou-te a disciplinar porque a Bíblia fala que é para disciplinar. Nós falamos sobre esse versículo há dias, É lembras? verdade, é verdade. Yeah. Agora a Mana diz que também quer fazer isso com os filhos dela. Mas eu não, o meu pai explicava, mas aquilo não entrava na minha cabeça. O que Sim. entrava na minha cabeça é, eles estão-me a bater porque eu me portei mal. Yeah. Eles não gostam tanto de mim, então eles vão bater. Então eu comecei a acreditar nessas mentiras desde muito nova. Yeah. Eu só vim entender isso há pouco tempo. Quando Yeah. digo, eu tenho 33 anos, então quando digo aos 20 e tal anos é que eu realmente me libertei disso. Mas foi um processo assim, muito, muito assim, doloroso para mim. Doloroso. Em relação à aprovação, a aprovação, ela começou meio que a entrar na minha vida assim que eu tinha a noção, foi a partir do 5º ano da escola. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Foi quando eu percebi que a dor era tanta e como eu me sentia tão invisível, eu comecei a pensar, por que não vou começar a agradar as pessoas? Por que eu não vou fazer tudo o que elas querem? Yeah. E eu comecei a perceber que quando eu fazia isso, eu era amada, supostamente. Exato. A validação. A validação. As pessoas começavam a querer estar comigo. Eu Yeah. comecei a ser meio que popular, porque a Esther dizia sim a tudo. Yeah. Mas literalmente eu fazia isso Yeah. para me anular. Eu fazia isso porque eu não queria... Eu já estava numa fase em que eu não queria saber de mim. Yeah. Eu não queria mais estar a sentir o que eu estava a sentir. Como eu não sabia expressar para os meus pais, por exemplo, eu não conseguia Sim. expressar para ninguém. Yeah. Era algo que hoje eu tenho consciência, mas era algo que eu tentava lutar contra mim, mas eu própria não sabia como sair daquilo. Yeah. Então eu tenho muitas memórias assim de a aprovação ser uma coisa que se tornou um vício. Yeah. O meu vício era ser aprovado por toda a gente. O meu vício era agradar toda a gente. Eu não dizia não. Yeah. Eu dizia sempre sim, sim, sim. E quando eu dizia sim, eu estava anulando quem eu era. Então, para mim, foi muito assim difícil sair desse vício, dessa bola de neve da Yeah. aprovação. Então foi um processo assim muito demorado. Hoje eu lido muito bem com isso. Hoje eu não faço as coisas porque eu quero aprovação, porque hoje eu sei quem eu sou. Aí está a questão da identidade. Yeah. Eu não sabia quem eu era. Eu me anulei completamente durante anos. Foi mais de 20 anos a anular. Então imagina, onde foi que mais me custou, e acho que quando eu tive assim um despertar, foi quando uma amiga minha um dia chegou para mim e disse assim: Esther, o que é que tu gostas de comer? E eu não sabia responder. Uau. E aquilo me pegou de uma forma tão bizarra que eu falei, cara, eu não sei o que eu gosto. Mas se me Eu não me perguntassem... conheço. Exato. Yeah. Mas se me perguntassem, e da fulana, tu sabes? Eu saberia. Basicamente, eu vivi durante muitos, muitos anos a história de outras pessoas e nunca Uau. vivi a minha própria história. Então, foi um momento em que eu literalmente me anulei durante muitos anos. Yeah. E isso, querendo ou não, eu não sabia nem quem era a Esther. Yeah. E isso me deixou assim durante anos e anos sem uma identidade. Eu vivia na sombra Yeah. das pessoas. Tu não conseguias olhar para o espelho e ver-te. Não, Era tipo, tu não evitavas conseguia. olhar para ti ao ponto de tu acabas até por esquecer que tu existias, que tu Exatamente. tinhas uma preferência, tu tinhas um gosto, que tu tinhas as tuas coisas. Esqueceste daquilo que não sabias responder sequer o que tu gostavas, porque estavas a viver no mundo dos outros. Exatamente. Esqueceste para não encarar o teu próprio mundo. Exatamente, porque eu tinha medo, o meu medo era isso, me encarar. Yeah. Então, como eu não me queria me encarar, porque eu não queria enfrentar os leões que eu tinha aqui dentro, tudo que eu tinha que tratar, então preferi 1000 vezes, não, eu não vou tratar disso, vou pôr tudo debaixo do tapete. Eu lembro nós tivemos uma conversa, vamos falar sobre isso mais à frente, mas eu lembro nós tivemos uma conversa
sobre isso, sobre guardar as coisas debaixo do tapete. Não sei se tu te lembras, foi lá em casa, Lembro-me. nós vivemos juntas, para quem não sabe. Yeah. Mas pronto, depois nós vamos chegar Vamos aí. chegar lá. Diz-me uma coisa, tu cresceste a ouvir falar de Deus, que os teus pais obviamente são pastores, tu cresceste nesse meio, mas de alguma forma tu acreditavas que Ele te queria? Não. Oh. Não acreditava porque eu pensava, muitas vezes no meu quarto, eu pensava, eu não quero chorar, tá? É porque é um assunto que para mim, Sim. hoje, tanto que eu falo, eu choro, mas não é por tristeza. Eu choro porque hoje eu sou um milagre Yeah. de tudo o que eu passei. És mesmo, Então, mano. as minhas lágrimas não é de tristeza, at all, é mesmo tipo, caramba, eu consegui superar isso tudo. Mas eu lembro de estar no quarto e falar, Deus, para que tu me trouxeste esse mundo? Para que eu tive que estar aqui para sofrer da forma como eu estou a sofrer? Supostamente tu és aquele que traz o alívio, tu és aquele que Yeah. traz o amor e eu sinto zero isso. Yeah. Os meus pais são pastores, os meus pais na altura até eram missionários, nem ainda eram pastores. E eles falam do amor de Jesus, nós viajávamos Portugal todo para falar de Jesus, mas eu, Esther, Tu não conhecias não esse conhecia. Deus, não Então, sentias vista por Ele. exato, então era uma religiosa, literalmente eu fazia tudo Yeah. que tinha que ir na igreja, eu ia, tinha que cantar, ele cantava, tinha que ajudar com as crianças, eu fazia, mas a Esther mesmo, não acreditava, eu sabia que Deus estava ali, mas eu não tinha tido um encontro real com Ele, ao Yeah. ponto dele me mudar, isso Yeah. não. Uau, mana. Fogo. E eu sei que o nosso relacionamento com os nossos pais muitas vezes até reflete a forma como nós vemos Deus. E isso era uma coisa que eu ia perguntar. Tu sentes que o facto de tu teres sido, entre aspas, abandonada pelos teus pais biológicos te fez olhar a Deus dessa forma? Ou seja, porque muitas vezes nós comparamos Deus com os nossos pais terrenos. E como tu sofreste isso com os teus pais biológicos, achavas que tu tinhas esse olhar de Deus por causa disso? Também, porque eu pensava, Deus é tão perfeito como diziam, eu sei que Ele é, Sim. mas que pai é esse que me fez passar por isso, né? Yeah. Eu fui abandonada, os meus pais não me quiseram, Yeah. não puderam cuidar de mim, então Yeah. me abandonaram. E como é que esse pai, Deus, Deus também não ia me abandonar permitiu. e me permitiu? Então, esses pensamentos todos, meu Deus, Yeah. durante anos e anos eu acreditei nisso. E achas que isso de alguma forma, como é que isso, acho não, deixa-me manas, eu sei, então como é que isso influenciou ou moldou os teus relacionamentos com as pessoas à tua volta e até a tua identidade ou a falta dela? Ou seja, o facto de sentir-te abandonada, rejeitada, todo esse background que tu viveste, como é que tu achas que isso no futuro, depois, até de alguns anos atrás, como é que isso moldou os teus relacionamentos com as pessoas? Então, eu acredito que antes de ser curada, eu tenho até pena das pessoas, não é pena, mas enfim, as pessoas que cruzaram na minha vida, muitas delas, sem perceber, elas realmente não pegaram a melhor fase da minha vida. Tanto que eu falo até isso para vocês, eu estava doente. Yeah. Então, quando pessoas estão doentes, elas adoecem pessoas, pessoas feridas ferem pessoas, Yeah. pessoas rejeitadas tendem a rejeitar pessoas. Então, eu vivi durante muitos anos isso. Então, as pessoas foram até muito boas comigo nessa fase. Talvez elas próprias não entendiam muito disso, mas eu sei que antes de eu ser curada, porque hoje estou curada, eu tentei, aquilo que eu já disse anteriormente, eu tentei de todas as formas que elas não me abandonassem, que elas não me rejeitassem. É por isso que eu me sujeitava A muitas coisas. há muitas coisas. Eu me sujeitava, eu olho para trás, eu olho e falo, cara, como é que Como foi? assim? Como é que eu me permiti Yeah. me rejeitar, Imagina, sentiste que alguma vez chegaste ao ponto de sentir, ok, eu tenho uma dependência emocional sim, de sim. pessoas, ou tenho Não, uma com dependência certeza. emocional de posições, ou de, sei lá. Muito. Eu tenho memórias quando eu era mais nova e a minha mãe até falava isso na altura. Imagina, eu ia para um acampamento de 3 dias, 4 dias. Eu voltava do acampamento, eu já dizia para a minha família que eu já tinha uma melhor amiga. Para vocês verem, a dependência emocional minha era Sim. tão grande que qualquer pessoa que fosse boazinha, sorrisse, fizesse algum gesto de amor para mim, aquela pessoa eu já considerava a minha melhor amiga. Yeah. E eu hoje tenho consciência, eu falei, cara, eu não Como devia. assim? Como assim? Yeah. Como assim? Então, sim, havia muita dependência emocional. Eu tinha muito das pessoas. Eu esperava muito que as pessoas me amassem na mesma intensidade que eu amava elas, mas muitas vezes as pessoas não me amavam nessa intensidade, Sim, óbvio, sim, né? sim. Mas eu sentia muito isso. E tu tiveste algum momento na tua vida
em que tu sentiste tipo, uou, ok, isto é o fundo do poço. Bati tipo no Tenho. fundo. Tenho. Graças a Deus que esse dia chegou. Eu hoje olho para trás e digo, graças a Com outros Deus. olhos. Yeah. Exato, eu hoje olho com outros olhos. Eu tinha uma grande amiga, eu gostava muito dela mesmo. Eu tinha assim uma relação muito boa com ela. E eu realmente pisei na bola. Ai, como é que se diria aqui? Fiz porcaria. Eu fiz porcaria, não muito fixe, não muito fixe. Yeah. E que aquilo foi a gota d'água. Foi quando eu senti que eu estava sem chão. Mas não foi por causa só dessa situação. Yeah. Foi um culminar de muitas coisas, para vocês verem, de anos Que bateram naquele que momento. bateram naquele momento. Yeah. Então eu lembro, tanto que esse foi o ano mais doloroso para mim. E eu vou ter que chorar de novo. Foi muito doloroso porque eu lembro de fazer orações e falar, Deus, eu quero tirar isso de mim. Eu quero tirar esse sentimento de abandono, de rejeição, de invisibilidade, de não saber quem eu era. Yeah. Eu quero tirar, mas eu não consigo. E eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu passava por isso. Yeah. As pessoas que me conhecem acham que a Esther está sempre feliz, está Yeah. sempre não sei quem naquela altura, não sei quem, né? Mas eu estava um caco dentro de mim, eu estava partida, eu estava literalmente partida. E quando aconteceu essa situação com ela, eu fiquei muito mal. E tu estiveste comigo nesse processo. Eu tive muito, muito, muito mal. Foi o ano assim mais difícil de sempre, mas foi um ano que foi necessário. Yeah. Foi o ano onde eu senti que Deus realmente me permitiu chegar lá embaixo para que eu olhasse para mim, Yeah. para que eu olhasse para Ele, para que eu entendesse que daquela forma, por aquele caminho, Já eu não dava. não Yeah. dava. Porque hoje eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida tão incrível que o estilo de vida, aquilo que eu estava a viver, não coincidia com aquilo que Deus tinha para mim. Então eu acredito que foi a forma que Deus permitiu eu cair mesmo lá no fundo. Yeah. Para eu, de uma vez por todas, entender o que eu estou fazendo aqui. Yeah, O que é que Deus quer de mim? Quem sou eu nele? Yeah. Então foi assim um marco muito grande. Muito grande. E é aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem Sim. daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então, às vezes parece que é uma coisa que veio para nos destruir, mas Deus nos levou àquele lugar para nos redirecionar para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Completamente. Yeah. E qual foi o momento, depois de bateres no fundo, que tu sentiste, ok, preciso de sair daqui? Qual foi tipo a luz no fundo do túnel que te ajudou a levantar e tentar, sei lá, reerguer e sair e recomeçar outra vez? O momento mais importante foi, e tu deves te lembrar, que tu fazes parte desse momento, não é, mana? Foi quando tu estavas quase a ir embora e tinha acontecido ali, eu não sei se tinha sido perto ou não, mas eu lembro que tu saíste e disseste, Esther, tu não estás bem, e nós não éramos aquela relação que hoje somos, Sim, né? eu tinha ido para o aeroporto para viajar, eu não consegui viajar, eu voltei para casa, eu liguei-te a dizer que estava a ir para casa, tu foste lá e disseste, então o que aconteceu? E eu não sei o que estávamos a falar e eu olhei para ti e disse isso. E ainda te disse, eu acho que Deus deixou-me ficar cá. Porque nós tínhamos Porque nós tínhamos que conversar. Eu lembro Exato. disso. E aí eu acredito que foi o dia em que eu percebi que eu tinha que abrir meu coração. Foi o dia que eu percebi que sozinha não ia dar conta. Porque aí está a grande coisa, eu sempre estive sozinha. Yeah. Eu sempre, apesar de estar com muita gente, apesar das pessoas acharem, nossa, a Esther tinha bons amigos, mas gente, eu tinha bons amigos, mas eu, Esther, me sentia sozinha. Eu não tinha amigos ao ponto de falar das coisas mais do coração. Não que as outras amizades não tinha, que eu tinha, mas as coisas mais negras ou mais tristes, mais dolorosas da minha vida, foi quando tu realmente chegaste naquela, eu me lembro a gente lá na sala, sentadinhas, e foi quando eu te contei o que estava a acontecer e foi quando tu me entregaste um livro, porque Deus fala muito comigo através de livros. E é uma coisa que eu amo, é por isso que eu amo ler hoje, porque eu já percebi que Deus fala muito através de livros. E tu me deste um livro sobre oração e tu disseste assim, mana, lê este livro vai te ajudar. E eu me lembro que ao ler cada capítulo eu chorava, baba e ranho, e eu comecei a sentir que ali Deus começou-me a curar. Uau. E eu entendi que quando eu parei de tentar tudo, quando eu parei de ir pela minha própria força,
é quando a cura começou. Yeah. Então ali eu comecei a ser curada. Ali no próprio livro falava sobre a minha família, sobre relacionamentos. E foi quando eu comecei a ver uma luz no fundo do túnel. E foi quando eu comecei um processo de cura lenta, devagar, que foi Yeah. necessário. Acho que foi um ano, né? Foi um ano esse processo e foi um Yeah. processo muito difícil, mas foi necessário eu ter passado por isso. Yeah. E é engraçado porque às vezes isso é uma frase ou um versículo, está na Bíblia, que eu levo muito para mim e eu estou sempre a dizer, porque as pessoas perguntam, por que é que tu não mentes? Eu digo, que é por causa disso, quando diz que a verdade liberta-nos. Completamente. E às vezes que nós tipo, não queremos encarar a verdade porque ela dói, Exato. mas por isso nós continuamos tipo, a viver amarrados e continuamos a viver em mentiras, porque nós não deixamos a luz entrar, nós vermos as coisas como elas estão, vermos o caos e a bagunça que está na nossa vida verdade. e não damos espaço para que Deus faça alguma coisa. É mesmo. Se nós não admitimos que nós estamos fracos, então nós não conseguimos nos tornar fortes nele. E é engraçado que quando tu conseguiste ver, tipo, eu estou no fundo do poço Yeah. e isto é o que eu estou a viver, que aí Deus começou a dizer, tipo, agora sim, tu Exato. estás-me a dar espaço para começar a curar o teu coração e a tratar coisas que se calhar já deviam ter sido tratadas. Ou que... Há muito tempo, exatamente. Yeah. Eram coisas quando eu era criança que eu precisava tratar. Então, foram muitos anos em um ano que Deus me tratou. Yeah. Então, foi um processo. Hoje eu olho e vejo uma beleza nisso. Yeah. Eu hoje olho e vejo, caramba, como Deus, Ele foi paciente comigo. Yeah. Como Deus, Ele é um Deus que não desiste de nós. E Ele não desistiu de mim. Quantas vezes e tu sabes disso, quantas vezes eu quis desistir de mim própria. Yeah. Quantas tentativas eu tentei tirar minha vida por conta disso, por não suportar mais como lidar com isso. E nesse ano foi quando eu, pela primeira vez, olhei e falei, ok, Deus, se tu existes mesmo, eu preciso que tu me tires daí. Yeah. Ele foi realmente a única solução para a minha cura. Ele foi a única solução para eu me sentir de fato aprovada por Ele, Yeah. amada por Ele, desejada por Ele e visível por Ele. Porque era algo que eu carregava durante muitos anos e que pela primeira vez eu me permiti deixar Ele cuidar de mim. Porque eu não sabia nem o que era ser cuidada direito. Então eu me permiti. E com a tua ajuda e da Mana Bruna também, que vocês foram fundamentais. E vocês sabem disso, é por isso que vocês têm um espaço muito importante nessa season da minha vida. Tenho muito orgulho na mulher que tu és. É verdade, Mesmo. eu também tenho. Mesmo. Também. Pronto, aconteceu tudo isso, mano. Exato. Mas aí tu tiveste um ano no Brasil. Pois Vamos tive. falar sobre isso. O que é que te levou a voltar para o Brasil? O que é que para ti foi um lugar de saudade, de fuga, de esperança? Tu achas que foste ao Brasil para te reencontrares ou até para te esconderes? Tipo, como eu quero desaparecer. Conta-nos um bocadinho sobre isso. Então, o Brasil, para mim, foi uma novidade na altura, vocês sabem disso. Eu estava nesse processo, né, de cura e tal, e uma das coisas que, nas minhas orações com Deus, eu falei para Deus, Deus, eu quero muito sair daqui, porque eu estou mudando, mas as pessoas não estão vendo essa mudança. As pessoas ainda acham que eu sou aquela Esther, que sempre foi, e eu estou precisando ir para um lugar, mas eu não quero ser que nem Jonas, eu não quero fugir, mas eu quero, se for aprovares. Eu gostava muito de ir para algum lugar, nem era o Brasil, eu gostava muito de ir para algum lugar. Nunca pensei no Brasil, na verdade, eu não pensei no Brasil. E eu orei sobre isso, eu lembro que eu orei sobre isso e, gente, do nada começou, vocês se lembram? Do nada começou a vir uma coisa Brasil, eu falei, não, gente, eu não quero ir para o Brasil é perigoso, o Brasil, meu Deus, nada a ver comigo e tal, não sei, porque eu era bem aquela portuguesa, se falasse do Brasil eu ainda ficava, eu sou mais portuguesa que brasileira, hoje vocês sabem que eu sou zero isso, Exato. eu sou azuca mesmo. Exato. E aí foi quando, do nada, eu estava pesquisando a Hillsongs no mundo, porque eu queria estar na igreja, de alguma forma, mas a nossa igreja, né? E eu pesquisei São Paulo. E nisso apareceu uma publicidade lá do Intern, que é um curso que eles têm e que nós temos aqui também, mas na altura não tinha. E quando eu li, eu senti logo, assim, expressando, é para lá que tu vais. E eu falei, meu Deus, Brasil. E eu lembro que eu até comentei com vocês, eu falei, cara, eu Brasil. Cada casa e tu, mana, tomei uma decisão e eu... Então, eu vou para o Brasil. E eu, o quê? Exato. Foi assim. E uma das coisas da minha relação com Deus que eu tenho hoje é... Eu não tomo nenhuma decisão assim rápida. Eu preciso ter paz em todo o processo. Não é só paz quando disse, mas é no processo. As coisas iam encaminhar, as coisas iam fluir da forma mais natural possível. E foi isso que aconteceu. Então...
quando eu chego no Brasil, e uma das coisas que eu tinha falado com Deus é, Deus, eu indo para o Brasil, eu quero morar com alguém da igreja, eu queria me dedicar, por conta de tudo que eu tinha vivido antes, eu queria me dedicar um ano realmente na casa de Deus. Yeah. Eu queria mesmo, como eu já estava numa nova versão, então eu queria que as pessoas no Brasil, como elas não me conheciam, elas iam conhecer, era o meu recomeço. Yeah, era tudo aquilo que tu Então as precisavas. pessoas iam conhecer a verdadeira Esther. A folha em branco. A folha em branco. Yeah. Então isso para mim, eu vi como Deus cuidou desde o início que eu entrei lá, Yeah. no Brasil, e quando eu me vim embora, eu vi que realmente as pessoas tiveram o privilégio de conhecer essa nova Esther. Yeah. Sim. E que essa Esther, ela é incrível, essa Esther é uma grande mulher, Yeah. é uma pessoa apaixonada por Deus, apaixonada pelas pessoas, ela sabe quem ela é hoje. Sim. Então, para mim foi muito bom e ver que o Brasil foi um bálsamo para mim. Yeah. Foi realmente Deus, assim, me amando de várias formas. A forma como brasileiro, como a nossa igreja em São Paulo me amou, foi fundamental. Yeah. Foi, assim, essencial para essa nova versão minha. Então eu fui muito feliz lá, assim, Até foi... dá ciúmes, pessoal. Exato. Até dá ciúmes da forma É como ela ama o verdade. Brasil. Tanto que o pessoal fala... O pessoal até ficou, Esther, tu vais voltar para Portugal? Eu falei, não, mas eu volto para o Brasil. Eu vou temporariamente para lá, mas eu quero voltar. Porque eu vi como Deus foi, assim, um Deus tão bom para mim em todos os detalhes lá. Cuidadoso. Cuidadoso. Mas eu também fui esticada lá. Eu também fui... Deus me tratou de coisas... Porque nós temos sempre alguma coisa para tratar. A Sim, verdade sim, é essa. sim, Nós sempre. temos sempre O coisas a nosso processo melhorar. com Deus é É eterno. eterno. Exato, é eterno. Então eu sabia que Deus ia me esticar ali de várias formas e Yeah. Deus me esticou, mas eu me permiti. Eu falei, Yeah. Deus, eu estou aqui, eu separei esse ano realmente para me dedicar a ti, então eu estou aqui. Pronta. Exposta. Então, Yeah. olha, foi incrível. Foi um ano onde Deus me deu dons novos que Yeah. eu descobri lá no Brasil. Então foi um ano muito especial que eu levo para sempre, esse ano que eu tive no Brasil. Yeah. Então me senti uma verdadeira brasileira. Eu sou brasileira, mas eu sou mais portuguesa que brasileira. Mas lá foi quando eu me senti, cara, é minha terra, Yeah. é o meu lugar. E eu lembro quando eu cheguei aqui, até tu dizes, Esther, tu estás bem diferente da relação, porque quando eu falava Brasil, eu até... hoje não. Eu faço questão de comprar uma t-shirt que diga Rio de Janeiro, que diga... Porque eu amei tanto a experiência de tudo que Deus me permitiu Fez viver. lá contigo. Deus me fez... Exato. Yeah. E é bem engraçado ver que o Brasil foi o lugar onde tu começaste, foi o Yeah. lugar se calhar que te marcou muito, onde tu tiveste os pais e foste para o lar, depois foste adotado e foi uma fase difícil, mas que Deus te levou às tuas raízes, Ele te Exato. levou de volta ao lugar onde Ele começou contigo. E mesmo. É tão lindo pensar e é aquilo, Ele termina a boa obra que Ele começou Com em certeza. nós. E eu achava a Esther vai para o Brasil, eu até tinha medo do que ia acontecer, mas é lindo ver que Deus às vezes sabe que coisas ficaram mal resolvidas ali. Ele disse, filha, tu vais voltar Yeah. e tu vais fazer paz com aquela terra e tu vais fazer paz Yeah. com aquele lugar e eu vou-te mostrar que tu és amado. E foi nesse lugar que Deus restaurou Foi. tudo isso em ti. É É lindo, bonito. é bem bonito. Yeah. Yeah. E quando te olhas agora, o que, olhando para as Esther, todo o processo que tu passaste, quando tu olhas para ti, o que é que tu mais amas ou te orgulhas? O que é que tu mais te orgulhas nesse processo todo? O que eu mais me orgulho, é que eu sou uma mulher que eu sei quem eu sou. Isso é a coisa que mais, assim, se toda a gente souber quem ela é, não há nada que te mova, não há nada que faça mudar, porque tu já sabes quem tu és. Yeah. Então, agora eu sei quem eu sou. O fato de eu saber isso é a coisa Muda tudo. que muda tudo. Yeah. Muda tudo. Então, não há nada que me faça duvidar, não há nada que me faça mudar, porque Yeah. hoje eu sei quem eu sou. Então, isso foi algo que eu, agora com a minha idade, é pouca coisa que me tira Yeah. do caminho, Do caminho, ou do tira- propósito. É pouca coisa. E se pudesses dizer quem é a Esther hoje, Ok. quem tu dirias que a Esther é? Olha, a Esther, hoje, ela é uma amiga leal. Ela é uma apaixonada por Jesus. Ela é inteligente. Ela é carismática, mas ao mesmo tempo é aquela que gosta de estar no canto dela. Ela é aquela que adora ficar horas vendo séries. Ela
Ai, nem sei mais, mas eu tenho muitas coisas boas. Uhum, Hoje eu consigo imensas. olhar para mim e vejo, ela é bonita, eu nem isso eu conseguia me ver uma beleza em mim. Mano, tu és muito Eu linda. sei, mana, tu Muito. dizes isso. Eu estou sempre a dizer É que bendito verdade. vai ser o varão que casar com a minha irmã, tá? Aleluia, Que a minha irmã é aleluia. linda. Mesmo. Obrigada, mano, mas nem isso. E Yeah, eu sei que até em relacionamentos isso refletia porque eu não sabia quem eu era. yeah, Então é bizarro eu olhar assim para a minha vida, mas das coisas mais lindas de toda a minha jornada até hoje é que eu hoje sou livre yeah, e eu sou mesmo livre. yeah. Há coisas que eu preciso tratar, claro que há e vai ter sempre Vai ter coisas, sempre, sim. mas aquilo que foram as minhas marcas, aquilo que eu precisava ser curada, eu fui curada, mas obviamente que as marcas continuam, porque Jesus, quando morreu, quando ele veio, as marcas estavam lá. Sim, sim. E de vez em quando eu me lembro dessas marcas Mas como testemunho. como testemunho, e eu sei que isso, aquilo que eu estou a conversar contigo hoje, eu sei que vai ajudar muitas meninas, muitas pessoas. Eu tenho pessoas que eu conheço que eu olho e vejo elas a passarem por situações bem parecidas, eu já falo, por favor, não vás por esse caminho. Yeah, A conta chega um dia. yeah, E é doloroso esse caminho, não vás por aí. yeah, Então, aquilo que era a minha dor, aquilo que eu passei, hoje é o meu testemunho. E hoje eu yeah. falo com o maior orgulho. E Caramba, autoridade. Deus e autoridade. Eu sei que era estar lá e hoje eu sou essa pessoa. Yeah, E é um privilégio eu estar com pessoas que me ajudam yeah, é estar nesse caminho, que não é fácil e é importantíssimo. Tanto que uma das dicas que eu até falo assim para o pessoal que passa por isso é ter as pessoas certas no teu lado. Ter pessoas que... E isso é uma das outras coisas que eu mais admiro em ti, na Mana. E eu vou chorar outra vez. Ai, gente, eu estou TPM, tá, gente? Também isso ajuda imenso. É o fato de... É muito importante ter as pessoas que, mesmo elas sabendo dos teus podres, mesmo elas sabendo das tuas piores falhas, yeah, elas escolhem manter do teu lado. E eu acho que isso faz toda a diferença na tua caminhada, porque aí tu vais te sentir segura, tu vais sentir que é um lugar que eu Yeah. posso ser eu e elas vão me amar do mesmo jeito. yeah. E eu senti isso muito com vocês. É por isso que eu hoje... e vocês sabem literalmente tudo da minha vida. Vocês sabem literalmente da minha vida. E isso é libertador para mim, porque não há Yeah. nada... E a Bíblia fala que tudo que está escondido, o diabo ele vai querer trazer, ele vai Yeah. querer jogar, ele vai querer te prender. Olha, se não, ninguém acusar. sabe e vai... Exatamente. Então, como o diabo acha que é mais esperto do que nós, ele esquece que nós somos filhas de Deus, né? É verdade. Então, eu já sei que esse é o caminho que ele vai querer, então eu faço questão, olha, meninas, aconteceu isso. Confessar. E a Bíblia Confessar fala e sobre confessarmos Aham. uns aos outros. Para nós sermos perdoados. Exato. Então eu hoje confesso, eu tinha dificuldades de pedir perdão. Nossa, Yeah. eu lembro-me. Pedir perdão para a minha mãe e para o meu pai era uma eternidade. Vocês não fazem ideia. Hoje eu sou a primeira. E vocês sabem disso, Sim, eu sou a sim, primeira. sim. Eu falhei, eu chego logo e peço perdão. Perdão. Então eu vejo o quão lindo, foi difícil esse caminho, mas o quão lindo que é E o os resultado. frutos. E os frutos disso, exatamente. Então é incrível. Yeah. Porque agora tu já não tens esse rótulo de órfão. Já não és a Esther a órfã, abandonada ou rejeitada, né? Eu nunca fui órfã, né? Eu só não sabia de quem eu era filha. Yeah. E hoje eu sei que eu sou filha de Deus. Yeah. Então, como hoje eu sei que eu sou filha de Deus, então essa cruz de órfã já não me pesa mais, porque eu sou filha amada Yeah. e desejada, e Ele me quis aqui no meio daquela criançada toda. Eu fui a escolhida. No meio daquela criançada toda, Deus falou: minha filha, tu vais ter um caminho completamente diferente. Yeah. E, cara, eu sou muito grata. E eu sou uma pessoa muito grata. E eu sou grata aos meus pais, que foram os doidos, os malucos de terem adotado. Yeah. Porque mal eles sabiam a jornada que a filha ia ter. E Yeah. mesmo assim, eles continuam me amando, eles continuam me abençoando. Eu continuo honrando eles Yeah. da melhor forma que eu posso, que eu Yeah. consiga. E hoje, o fruto que eles estão colhendo valeu a pena todo o esforço, todos os castigos, tudo que eu tive que passar Yeah. para me tornar a mulher que eu sou hoje. Tanto que eu falo que tudo que eu sou hoje é por causa dos meus pais também, que Uau, que lindo, mano. tentaram ao máximo dar a melhor educação, os melhores princípios. Muitos deles eu não quis seguir, é um fato, mas a vida me ensinou da pior forma. É por isso que eu digo, escutem os vossos pais, por Escutem os favor. nossos pais. É Mas eu verdade. também sei que os meus filhos também, muitas coisas não vão ouvir e a vida vai ensinar, Yeah. mas tudo o que eu passei, eu não quero que os meus filhos passem, que eles, Yeah. tudo que eu errei, eu não quero que os meus filhos errem. Eles que errem outras coisas, mas novas. não novas, mas não aquilo que a mãe, né, Yeah. errou. Yeah. E agora olhando assim para a tua picture, que é a cena da destruição, que foi como que nós começamos, é lindo ver que aquilo que tu achavas que era rejeição e abandono, tu foste escolhida desde o início. Tu foste escolhida quando Deus escolheu
com 10.100 e tal espermatozoides, ele disse, é essa que vai ganhar a corrida. Exatamente. Tu foste escolhida quando tu foste para um lar, tu foste escolhida quando os teus pais, no meio de várias crianças, te escolheram. Desde o início, Deus te escolheu. E eu sou uma escolhida. É isso, desde o início Ele sempre te escolheu. Exato. E essa é a mentira que o diabo semeou em ti quando tu foste escolhida. No meio de 1000, foste tu. E é muito para dizer interessante, isso. e é muito interessante isso. É por isso que a Bíblia fala que todos os dias nós devemos renovar a nossa mente. Yeah. Porque se vocês repararem na história toda que eu contei, tudo começou pela mente. Yeah. Eu fui acreditando nas mentiras que o diabo foi falando Yeah. e aquilo se tornou uma verdade na minha vida. Yeah. Então, no momento em que eu entendi que eu precisava renovar a minha mente, porque que nós temos que encher da palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso buscá-lo, porque isso vai renovar a minha mente. Então, a tentativa, porque o diabo sempre vai tentar. Ele vai sempre tentar, vai trazer sempre alguma coisa para me derrubar. Mas eu renovando a minha mente, foi isso que eu comecei a fazer, buscar a Deus intencionalmente, a minha mente foi renovando. Então, aquelas mentiras que para mim eram verdades, agora já não eram verdades. Agora é realmente mentira. Então, quando o diabo vem, porque de vez em quando ele vem com alguma coisinha para mim, Claro. eu já digo assim, not today. Not today. Hoje não, hoje não. Yeah. Então, realmente, isso foi a minha maior, assim, revelação. Yeah. Eu preciso ter tempo com Deus sempre para renovar a minha mente, para eu nunca me esquecer de quem eu sou. E é muito importante tu teres pessoas ao teu lado que também lembrem quem tu és. Porque o mundo está tão sobrecarregado, é tanta coisa a acontecer, é tanta desgraça a acontecer, e é tão importante ter as pessoas que te lembrem quem tu és. E quem me conhece, vocês me conhecem, eu sou a primeira pessoa que amo elogiar as pessoas, amo ver o potencial das pessoas, porque como isso foi algo para mim no passado, que eu não via isso em mim, hoje eu faço questão de dizer às pessoas, porque talvez aquela palavra, e eu sei disso, aquela palavra vai mudar o dia da pessoa. Aquela situação, aquele detalhe que ninguém reparou, mas eu reparei, vai mudar a vida da pessoa. Então eu sei o impacto que isso tem. Então é muito, e hoje não faço para ganhar aprovação, para ganhar, ai que queria, não. Eu faço isso porque eu sei a força que isso tem. Bem, mana, que incrível a tua história. Obrigada, Ana. Eu sei que muita gente foi abençoada, eu fui abençoada. Eu sei toda a tua vida, as partes da tua vida, mas ouvir a tua história é sempre uma inspiração para mim. És uma mulher, estás-me a dizer, eu não quero ser mais batalhadora, mas és uma mulher batalhadora, és uma mulher corajosa, és uma mulher incrível. Obrigada. Eu amo, é um privilégio ter-te como minha irmã, ter-te na minha vida, ter-te como uma das minhas melhores amigas. Enfim, a tua história é incrível. Ana, obrigada. E agora vamos entrar aqui no quadro fixo do nosso canal, ok? Do nosso pod. Que são aqui umas perguntinhas, Ok. umas fãs, um advice. Ok. Pronta? Pronta. Ok, então vamos lá. Se fosse escrever um salmo hoje, como é que ele começaria? Ok. Para já falaria o Salmo de Esther. Somos Davi. Exato. O Senhor é o meu não. E nada me faltará. Pronto, faria isso. Exato. Já que eu tive problema de dizer não, Exato. então é isso. Confiança no nosso não. É Exatamente. mesmo isso. O Senhor é o meu não e nada me faltará. E nada me faltará. Ponto. Mas gosto disso. Porque às vezes nós achamos que quando nós dizemos que não, né? Exato. Tipo, vamos perder alguma coisa, vai nos faltar alguma coisa. Eu tipo, não. Eu posso dizer que não livremente e ele vai tipo... Olha. Ana, pronto, acho que eu vou escrever. Mas eu já disse a ti que eu gostava bem de escrever salmos. De toda a minha vida, dava para escrever assim, uns salmos bem dramáticos, bem tensos. Naqueles dias que eu Naqueles estou dias revoltada. assim revoltado. Nossa, ia ser incrível. E se tu tivesses que escrever um provérbio, o livro da sabedoria, o que seria? Mais vale saber quem eu sou em Deus do que ser a pessoa mais incrível do mundo. Talvez diria isso. Uau! Muito bem. Muito obrigada, mana. Chegamos Obrigada, ao fim do Emma. do nosso pod. Meu Deus, Chegamos ao mano. fim do nosso pod. Acho que correu bem. Eu também acho que sim. Espero que isso. toda a gente goste. É isso, pessoal. Vocês aí em casa, deixem os vossos comentários, digam o que é que mais vos impactou, deixem o vosso comentário, partilhem isso com alguém que vocês sabem que precisa de ouvir. Para aqueles que vocês não sabem que precisam de ouvir, partilhem também, porque eles precisam de ser abençoados com essa história. Comentem, subscrevam ao canal, deixem o vosso like, mandem muito amor a Esther aí nos comentários e mal podemos esperar para o próximo convidado. Beijinhos e até o próximo episódio do nosso Holy Ish.
Done, mana.